Vou trazer aqui uma cena para vocês, ver se vocês acham familiar, se vocês já viram ou até já viveram essa cena. Imagine o seguinte: dois casais de amigos vão sair juntos para fazer um programa, né? Vamos imaginar que não existe Covid, porque essa é uma cena pré-Covid. Dois casais vão sair juntos, né? O que acontece todos os dias, acontecia, né? Para ir num cinema ou numa peça de teatro e depois jantar num restaurante, né? Dois casais de amigos, né? Casais heterossexuais, um homem e uma mulher de ambos os lados. E aí o que acontece? Pode ser que já aconteça até no próprio carro, mas provavelmente acontecerá no restaurante. Os dois homens dos casais engatam numa conversa entusiasmadíssima sobre qualquer coisa que seja um assunto banal, seja esporte, seja cinema, seja música, seja política, enfim. E engatam numa conversa incrível, excluindo as duas mulheres da mesa, tá? A conversa está só lá entre eles, né? As duas mulheres excluídas da conversa, e que também são amigas, estão lá batendo o papo delas. Então você tem a mesa com dois homens conversando entre si, duas mulheres conversando entre si. Esses dois homens estão super felizes da vida conversando entre si. As duas mulheres também estão felizes conversando, mas gostariam que a conversa fosse global, os quatro conversando, né? Isso não acontece. Mas, enfim, e elas estão lá conversando entre si, e talvez em algum momento elas, ou uma delas, ou ambas, se queixem com os seus respectivos maridos ou namorados de que elas estão excluídas da conversa, né? Vamos participar, vamos conversar nós quatro aqui e tal. Né? Caso elas se queixem, o que provavelmente acontece? Né? Os maridos vão, né, dar um beijinho, dizer que elas estão lindas, se elas gostaram do filme ou da peça, e dar 3 minutos de atenção. E depois desses 3 minutos de atenção, volta a engatar a conversa animada com o outro homem da mesa. Né? Ou seja, onde é que eu estou querendo chegar? Né? Essa é uma cena que é muito comum de acontecer. Né? Eu estou querendo chegar no seguinte ponto: o homem, ele tem uma dificuldade enorme de se conectar com uma mulher, né? Ainda que seja a sua própria mulher, sua cônjuge, enfim. Ele tem uma facilidade muito maior de se conectar com outro homem, né? Ou seja, é como se os homens só conseguissem, ou a maioria deles só conseguisse, encontrar um outro sujeito num outro homem, né? E não numa mulher. Né? A mulher está ali no campo de objeto, né? Objeto no sentido de ser aquela com a qual ele vai gozar dela, né? Objeto que ele vai cuidar, que ele vai proteger, que ele vai se aproveitar, mas enfim, que ele vai fazer alguma coisa, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas ele vai fazer alguma coisa com aquele objeto, né? E não junto daquele sujeito, né? Essa é a grande questão. Por isso se comenta muito que é como, de uma certa forma, todos os homens fossem perversos no sentido de se relacionar direto com o objeto e não com outro sujeito no que tange às mulheres, né? Então, voltando, nessa situação, nessa mesa hipotética de restaurante, né? As mulheres gostariam de estar ali, né, os quatro conversando, mas isso não vai acontecer, né? A não ser que fosse uma mesa de 4 homens, aí os 4 estariam conversando, né? E por quê, né? Por que o homem tem essa dificuldade tão grande em se ligar, né, se relacionar com uma mulher, né? Como eu falei, ainda que seja a sua própria esposa ou, enfim, alguém próximo, né? Justamente pelo fato de que a mulher, para o homem, né, ela representa o desconhecido, né? Aquilo que ele não entende, né? É aquilo que para ele desde sempre, desde que ele foi criado, enfim, é algo que está mais no campo do objeto, é algo que está mais no campo do desconhecido, é algo que ele pode, como eu falei, usar, gozar, aproveitar-se, proteger, cuidar, agredir, enfim, mas um objeto,
né? Ele não sabe como lidar, né? Como dialogar, como ele sabe, por exemplo, com um outro homem, né? Ele consegue dialogar e gerar uma conexão ali que dificilmente ele gera com uma mulher. Obviamente, estou falando de uma forma geral, né? Não todos os homens, estou falando de uma forma geral, né? E muitas vezes, dependendo da situação, né, muitas vezes numa conversa do casal e que a mulher se queixa disso, né, desse distanciamento, quantas mulheres não vivem sozinhas num casamento, né? Vivem num casamento, mas se sentem totalmente sozinhas porque o marido tem olhos e atenção para tudo, para qualquer atividade menos para ela, né? Enfim. E se de repente numa queixa, né, num momento de desespero, ela se queixa, ela expõe isso, dependendo da situação, pode ser até que ele comece a vê-la como um sujeito, comece a tentar fazer uma conexão. Mas, normalmente, para o homem, a mulher ela é um mistério, né? Quase como se fosse um alienígena que pousou na Terra. E eu falei, e agora? Como é que eu dialogo? Como é que eu... Né? Ele não sabe lidar, né? E aí você pode falar, mas como assim, Arthur? Eu tenho um amigo que sabe lidar super bem com as mulheres, todas as mulheres caem na lábia dele, cada semana ele tá com uma mulher diferente, cada semana ele leva uma mulher para a cama, as mulheres ficam doidinhas atrás dele, como é que ele não sabe lidar com as mulheres, né? Esse exemplo que eu dei é exatamente isso, né? Olha só, cai na lábia, né? Ele pega, né? Ele leva para a cama, né? Ele transa. A gente está falando exatamente de uma objetificação, né? A gente está falando não de uma relação, e sim de uma objetificação. É claro, a relação sexual, como dizia Lacan, não existe no sentido de uma equivalência, de uma completude, enfim. Mas não estou falando nesse sentido, estou falando de uma relação mesmo, né? De tentar fazer uma comunicação como o homem tenta com o seu amigo, outro homem, né? Então, passa muito por aí, né? Por essa forma de não saber lidar, não saber como me conectar com ela, né? E por isso gera muitos atritos, por exemplo, como a gente vê numa relação no emprego, por exemplo, uma relação de chefia, né? Uma mulher que esteja num cargo de chefia numa empresa, num escritório, né? Para começar, que já há a tendência de não se dar esses cargos, né? Costuma se dar preferência a homens, né? O famoso patriarcado, né? Enfim, dá-se preferência a botar homens, mesmo que não sejam tão competentes quanto a concorrente feminina, prefere-se colocar homens nesse papel. Mas quando se coloca uma mulher nesse papel, é comum que os homens que estão abaixo dela, né, hierarquicamente, na empresa, no escritório, não saibam como agir, né, com ela, como ter uma relação, como é que eu falo, como é que eu mostro que eu estou fazendo o meu serviço bem, como é que eu mostro que eu espero uma promoção um dia, como é que eu mostro que eu estou insatisfeito com algo ou satisfeito com algo. E quando ele tinha um chefe homem, ele conseguia fazer todas essas coisas, mas com um chefe mulher ele não consegue. E aí, obviamente, vão entrar mil questões aí, tanto da fantasia dele, quanto das questões dele. E vai entrar também o fato de que é uma mulher que está nesse lugar e ele não sabe como lidar, né? E mais do que não sabe como lidar, é o fato de se tornar algo amedrontador, né? Os homens, pelo fato da mulher representar esse desconhecido, os homens têm medo das mulheres, né? É aquele famoso medo do desconhecido que, né, desde sempre na idade do ser humano havia, né, primordialmente esse medo do que é desconhecido e que permanece ainda, né, quando criança, depois quando vamos crescendo a gente vai perdendo um pouco isso, mas é algo que ainda se mantém numa pequena escala. Então, a mulher representando esse desconhecido, representando isso que ele não sabe como agir, como lidar, como prever e etc., isso causa um medo nele, né? Isso o assusta, então ele fica um tanto assustado, né? Por isso que se comenta, né, que os homens têm medo das mulheres, né? E aí fica aquela questão, né? Esse cara, então, que pega
todas, né? Pega uma mulher aqui, pega outra ali e tal, né? Ele está agindo aí no campo do objeto, né? Ele seria, então, o Dom Juan? Não, ele não seria o Dom Juan, né? O cara que pega várias mulheres e cada semana leva uma para a cama, é o que mais tem, acontece aí bastante, você encontra vários que fazem isso, né? O Dom Juan, e depois a gente pode até fazer um vídeo só sobre esse tema do mito do Dom Juan, é uma coisa diferente, né? Porque ao contrário desse cara que pega todas as mulheres e que leva todas elas para a cama e etc, etc, o Dom Juan, ele consegue fazer o quê? Essa ligação entre ele e a mulher, né? Essa ligação que os outros homens só fazem com outros homens, o Dom Juan consegue fazer com a mulher, né? E ela se sente ali o quê? Vista, tocada, ouvida, né? E isso, obviamente, é muito atraente, né? E por isso o Dom Juan consegue as mulheres que ele quer, digamos assim, né? O Lacan fala muito disso, né? Que o Dom Juan não é um conquistador barato, ele fala isso no Seminário 4. O Dom Juan não é um conquistador barato, né? Que joga um chaveco, uma conversinha para levar a mulher para a cama. O Dom Juan, ele, né, como diz Lacan, ele de fato ama as mulheres, né? De fato ama a mulher, ao contrário dos homens que normalmente amam outros homens e têm sexo com as mulheres. O Dom Juan não, ele ama, né, as mulheres, e por isso ele se torna extremamente atraente, né? E o Lacan ainda vai falar, não só ele ama as mulheres, como também ele é alguém que não cede do seu desejo, né? Ele tem um desejo e ele corre atrás. Isso também é outra coisa que é extremamente atraente, porque a maioria das pessoas tende a fugir do seu próprio desejo ou desistir na primeira dificuldade, e o Dom Juan não, é persistente, ele corre atrás, né, do seu desejo. Por tudo isso, ele se torna um personagem extremamente atraente. Fico por aqui, te vejo no próximo vídeo.